Então, gente, boa noite. Hoje eu vou falar sobre um tema delicado, né, mas é um tema que eu refleti muito durante as minhas férias aí, né, que eu tive em janeiro, né, e tava vendo, né, toda a tensão política que estava acontecendo no Brasil, né. Na verdade, antes, né, eu tava chegando assim, pô, para 2023 você tem que fazer aqueles propósitos, né, de ano novo e tal. Então, para 2023, o que que nós vamos fazer, né? Eu pensei, as palestras que eu dei o ano passado no Instituto aqui, né? Na verdade era na outra sede, eram tudo voltado à espiritualidade, né? Mas daí quando eu vi toda a convulsão social, o que aconteceu no 8 de janeiro e tudo mais, cheguei assim, olha, o negócio, né, o Brasil tá mal, né? Assim, evidentemente, você vê toda uma convulsão, né? Uma efervescência, né? Como dizem o pessoal da esquerda, né? E você vê assim, não, são sinais, né? São sintomas de uma doença aí que me parece mais profunda, né? E muitos outros problemas adjacentes, né? E eu pensei, pô, então eu acho que esse ano eu vou fazer palestras mais focadas na questão política, né? Não no sentido de fazer uma espécie de manual, assim, política é isso, faz aquilo, aquilo outro. Mas para compartilhar algumas reflexões que eu venho fazendo, né, e alguns métodos que eu ando utilizando para tentar entender o que está acontecendo, né? Porque não é oba-oba, né? E geralmente a imprudência na política, né? A imprudência dá poder ao inimigo. E eu vejo que está todo mundo perdido, assim. Isso significa que, não, então você, Augusto, está entendendo tudo. Não tô. Tem uma dificuldade enorme, né? Principalmente nos tempos de pós-verdade, né? Ou seja, o que é o tempo da pós-verdade? A verdade não interessa mais. O que interessa é a historinha que eu vou contar para me justificar, né? E aí você já vê, né, esse problema da pós-verdade, como ele já é anticatólico, assim, visivelmente. Porque para nós católicos, né, a verdade é inegociável. Veja, quando a gente vai lá na frente do padre e confessa os nossos pecados, a gente confessa os nossos pecados. É o meu, não é o pecado do outro. É o meu pecado. E eu confesso o pecado reconhecendo que eu pequei. Fiz besteira, fiz errado, cometi uma falta, quero perdão, né? A pós-verdade não. A pós-verdade, o agrupamento político que está ali, né, comete o erro, trai pauta, faz decretos absurdos, e aí sempre tem, né, a galera aí para montar as narrativas para justificar aquilo lá. Quando essa máquina da pós-verdade começa a agir, aí você veja que daí de um lado, da direita, tem um tipo de narrativa, daí na esquerda, daí tem outro tipo de narrativa e tal. A pessoa vai lendo aquilo, vai realmente ficando perdido, né? Então, mas como é que eu vou discernir o que é verdade, o que é mentira, né? Porque não é que o outro lado está mentindo completamente. Quando a mentira é absurda demais, a pessoa nota, né? A coisa ela funciona porque são mentiras misturadas com verdades. E isso que vai dando problema. Então, hoje, assim, na palestra geral, eu quero falar sobre, né, como que o católico tem que lidar com a esquerda, né? E por que com a esquerda? Né? Porque, né, o Lula é o presidente. Eu falar isso, né? O Lula é o presidente. Pode alguém aí estar pensando, né? Ué, esse cara fez o L, esse cara votou no Lula, né? Ou, né? O Lula é presidente porque teve falcatrua, né? Xandão, etc. Todas essas convulsões aí políticas que estão acontecendo, uma crise institucional, né, assim, batendo na nossa porta, né? A gente está vivenciando uma crise institucional no país. Mas a questão aqui não é fazer juízo de valor. O primeiro passo para você fazer oposição é aceitar. Assim, isso funciona também na terapia, né? Então, se você está com um problema na alma, né, e você vai no psicólogo, você tem que primeiro aceitar que você tem um problema. Se você não aceitar que você tem um problema, você não tem como resolver esse problema. Então, tem que aceitar que é o seguinte, independente de se foi assim, se foi assado e tal, a questão é o seguinte, quem está dando ordem lá e está com poder e está sendo obedecido nos seus decretos, etc., é o Lula. E o Lula é a esquerda. Então, tem que fazer oposição ao Lula. Porque a esquerda, mais do que a direita, né, é muito mais hostil à fé.
né, de maneira até mesmo ideológica. Né. A direita tem problemas em relação à fé católica? Tem, muitos, graves problemas, mas não é tão direto. Né, porque isso faz parte da própria natureza da direita e da esquerda. Né. Então, o primeiro passo para você fazer uma oposição à católica à esquerda é o seguinte: reconhecer que a esquerda está no poder. Né? E aí tem que trabalhar com os meios possíveis em relação a isso. Se ficar perdendo, assim, é aquela coisa, né? Não dá para chorar pelo leite derramado. Pode ser que aconteça um revés, alguma coisa. Pode ser que aconteça. Quem está no controle é Deus. Por isso que é a oposição católica. A gente tem que saber, se o Lula está lá, é por permissão divina. Né? O que Deus vai olhar não é se teve falcatrua aqui, lá e tudo mais. O que Deus vai olhar é tipo, tá, o que você fez diante desse cenário? O que Deus quer que a gente seja, independente de quem esteja no poder, é ser católico. Por isso que não é só oposição à esquerda, é oposição católica à esquerda. Então, reconhecendo que a esquerda é a que está no poder atualmente e que nós temos que fazer oposição a ela, vem um detalhe. Quem também vai fazer oposição à esquerda? Pelo menos em teoria. A direita. Certo? Aí vem a questão, tá, e como é que o católico se posiciona em relação à direita? Porque o católico é de direita. Aliás, o que é direita e o que é esquerda? Né? São conceitos até bem confusos. Né? Mas, assim... E aí que está o detalhe, né? O professor Carlos Bezerra costuma dizer, né, que o diabo trabalha com pinça. Né? Então, direita e esquerda é uma pinça ali que se o católico acha que... se ele... a esquerda é ruim, se eu ir para a direita tá bom. E não é assim. É uma arapuca aí. Né? É uma cilada. Inclusive, um tema de uma palestra que eu quero dar no futuro, aí, né, nessa sequência de políticas, né, é falar sobre as falsas oposições. Né? Existem situações em que as coisas, para quem vê de fora, parecem opostas. Os discursos parecem opostos. Mas é como se fossem galhos que se vergam para direções opostas no mesmo tronco. Só que não é fácil ver esse tronco. Né? Inclusive, esse tronco, quem consegue enxergar geralmente são sábios. Né? Porque sábio é aquele que consegue enxergar a realidade a partir dos primeiros princípios. Então, lá no fundo do discurso, seja da direita ou seja lá da esquerda, ele consegue ver, tipo assim, tá, eles divergem nisso, mas profundamente há uma certa conversão. E o sábio consegue ver essa conversão. Né? E se ele for caridoso, ele tenta alertar as pessoas para esse problema. Né? Então não é que eu seja sábio aqui, mas eu tento ler o que eles estão fazendo na análise. Né? Então, tem a pessoa ali que eu quero falar sobre isso, né, das falsas oposições. Né? Ele fala de oposição sem superação. Por que é sem superação? Porque, na verdade, quando você está na direita e na esquerda, você está vendo a realidade do ponto de vista horizontal, para usar o símbolo da cruz. Né? O católico tem que ver a política do ponto de vista vertical. Então, direita e esquerda estão no horizonte. Essa é a grande dificuldade. Então, eles parecem opostos, mas não são. Eles estão na mesma linha. E não é superação, porque uma hora vai estar indo para cá, outra hora está indo para lá. Né? E não sai do lugar. Né? O padre Leonel Franca, né, na Crise do Mundo Moderno, ele deixa muito claro ali na primeira parte do livro, né, o que ia acontecer. Uma hora vai estar mais para o socialismo, outra hora vai estar mais para tal coisa, para o individualismo, tal, mas não vai sair disso. Ele já conseguia prever isso, né, fazendo toda uma metafísica da cultura, que é outro tema de palestra aqui, que pode ser dada no futuro. Então aqui eu também está servindo de introdução para possíveis palestras futuras. Né. E aí você pode chegar, tá, Augusto, já que tu falou isso, tu vai se aprofundar, mas pelo menos dar um... Né, qual que é a raiz comum da esquerda e da direita, né, na questão política, da política hoje? Né? É o humanismo. É o humanismo. Tanto a direita, como se apresenta hoje, quanto a esquerda, como se apresenta, elas são humanistas. E aí eu tenho uma má notícia. Uma boa e uma má notícia, né? Porque como é verdade, sempre tem um bem nela, né? A religião do anticristo vai ser o humanismo. Então, tipo assim, o católico ele tem o dever de sair dessa armadilha. Até pro bem da sua própria alma e pro bem dos outros. Quanto mais ele conseguir libertar as pessoas desse paradigma direita e esquerda, melhor. Porque funciona mais ou menos como o Chesterton falava. Né?
O mundo está dividido em progressistas e conservadores, né? Os progressistas cometem os erros e os conservadores impedem que os erros sejam corrigidos, né? Então porque o paradigma correto para a gente entender a política não é direita e esquerda. O paradigma correto é revolução e contra-revolução. Esse é o paradigma mais correto. O que é a contra-revolução? O católico. Apenas o católico. Por quê? Porque só no catolicismo tem a caridade. E só a caridade é capaz de fazer boa política. Né? Porque a contra-revolução é aquilo lá que Nosso Senhor... Se aplica à política também, aquilo que o Nosso Senhor falou. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então, a política é um efeito colateral de você estar buscando o reino de Deus. Né? Quem observou isso aqui, né, um grande escritor, né, que escreveu isso, foi o padre Castellani. Né? Ele escrevia assim, ó. É curioso que quando os estados se tornaram virtualmente ateus e disseram religião é assunto primitivo, a irreligião se converteu em assunto público. E quando os reis disseram aos súditos que não tinham por que pensar na salvação das almas, tiveram que começar a pensar na salvação de suas cabeças coroadas. Todas as religiões são boas, disse o século XIX. E o nosso século teve que acrescentar rapidamente, exceto o comunismo. Então, assim, quando os reis, interessante, quando os reis pararam de se preocupar com a salvação da alma dos seus súditos, começaram a se preocupar com tiveram que começar a se preocupar com os próprios pescoços. Por quê? Perderam a verticalidade da política. Né? E isso é fruto do quê? Quando os reis fizeram isso, eles já eram vítimas da revolução. Porque contra-revolução é ser católico. Ou seja, primeiro a salvação das almas, primeiro a piedade e religião, e tudo mais será acrescentado. Ah, mas eu tenho a vocação de política e tal. Ótimo, parabéns, católico. Estado de graça, oração, sacramentos, e não trair Deus por 30 moedas de ouro. Seja moedas de ouro aí significando qualquer coisa. Mensalão, petrolão, tratorão, né? Ou seja, é bem interessante isso, né? Quem fez esse paradigma da revolução contra a revolução aqui no Brasil foi o Plínio Corrêa de Oliveira, né? E o pessoal conta, o pessoal do IPCO, quando faz a palestra, gosta de contar que o Dr. Plínio, quando ele foi eleito deputado pela primeira vez, ainda era no Rio, a sede, e aí ele estava entrando lá na Câmara, e foi recebido com todas as pompas, com todas as homenagens e tal, e ele disse que ele até ficou um pouco vislumbrado com aquilo que estava acontecendo, com todas as honrarias, com todas as pompas, como aquilo tudo era belo, etc. Mas daí, rapidamente, né, ele praticou aí a vigilância, né, e percebeu, opa, calma aí, muita calma nessa hora. Eu ainda estou na Terra. Que Nossa Senhora, né, que pela intercessão de Nossa Senhora tem a graça de que, se for necessário largar tudo isso por Deus, que eu largue tudo isso por Deus. Então, um católico na política, ele tem que ter esse senso de sacrifício. Ah, mas eu vou perder tal. Não é a prudência humana. É a prudência real. É a prudência movida pela caridade. Que se eu perder a vida por Deus, ou perder bens materiais por Deus, não tem problema. E aí, quando você vai ver os políticos, até que se dizem católicos, assim, o negócio é lastimável. O negócio é lastimável. Né? Por quê? Porque se perdeu essa noção. O paradigma que está todo mundo imerso é esse. Imerso, né? É esse. É direita e esquerda. Não é revolução e contra-revolução. Então, contra-revolução é ser católico. E a revolução? Bom, revolução é o seguinte. Outra palestra que eu quero dar, as várias facetas da revolução. Eu quero dar essa palestra. Tem muitas facetas, é uma coisa bem profunda, complicada e tal. Mas, em essência, significa o seguinte. Deus criou tudo com ordem, peso e medida. Ou seja, ele criou as coisas com ordem e tudo mais. O que a revolução quer? Só que tem o seguinte, o homem pecou. Com o pecado do homem, né, nós sofremos males. Então, somos todos fracos, miseráveis, né, e só com a graça a gente pode melhorar. E ser salvo, inclusive. Então, existe um problema chamado problema do mal. Problema do mal. Então, qual que é a resposta católica? É a resposta vertical que eu falei, é a contra-revolucionária. Né? Vamos pregar o evangelho
para as pessoas praticarem a religião, praticarem a piedade, e elas serão salvas. É uma transformação de dentro para fora. Por isso que tudo mais será acrescentado, de dentro para fora. Pois bem, o que a revolução faz? A revolução chega e diz o seguinte, não. Tá aí, ó, o mal existe, tá cheio de miséria, tá cheio de problema e tal, mas é porque as coisas não foram bem criadas. A gente tem que trocar essa ordem. A ordem tá errada. Então, uma rebelião, toda revolução, maior ou menor grau, é uma rebelião contra a ordem divina, contra as leis de Deus, contra a lei natural e divina. Toda revolução faz isso. E aí hoje, por exemplo, né, quando a gente vê YouTube, TikTok, qualquer coisa, aí você vê que a revolução está a pleno vapor. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Né, vamos falar de... Já passou... Está no horário, né? Vamos falar de sexo. Né? Vamos falar de sexo. Né? Todo mundo gosta de falar de sexo. Né? Não tem nenhum problema em falar de sexo. Né? Nós não somos puritanos. A questão é que o pessoal, hoje em dia, não é que fala de sexo, fala de cópula, né? É outra coisa. Né? Só fala da questão física, lá da penetração e tal. Tipo, pô, que coisa fantástica, né? A mulher tem a vagina, o homem tem o pênis, penetra lá e tal. Ó. Mas é só esse aspecto que eles olham. E da sensualidade, né? Também tal. Mas existe o aspecto do sexo, para falar, né, corretamente do assunto, né? A gente tem que chegar ao seguinte, tá, mas qual é o fim do sexo? Tem que falar isso, qual que é o fim do sexo? Então por que Deus, né, na criação de Deus e da natureza humana, ele chegou e falou assim, ó, vai lá homem, vai lá Adão e Eva, né, multiplicai-vos. Aí chegou pra Eva lá, você não é filha de chocadeira, aí vai multiplicar aí o negócio. Aí Adão, aí tu tem que dar no couro. Né? Por que Deus falou isso, né? Então, porque isso, a finalidade do sexo é criar novas vidas. Então, o homem ele é co-criador junto com Deus. Né? Junto com Deus que infunde a alma ali, né? no embrião, no momento da concepção, né? Que ele infunde ali a alma, né? Mas o homem é co-criador. Né? Então, Deus quis depender do homem para criar novas vidas humanas. Certo? Então, e aí você vai na doutrina da igreja, você vê certinho lá, né? Que primeiro, como a finalidade do sexo é uma nova vida, né? Então, ele só é lícito dentro do casamento. Porque o casamento, né, é a união natural do homem e da mulher que permite, né, a educação dessa prole que vai ser criada. Né? Então, basicamente, por isso que... Né, e por que no casamento... E por que no casamento o sexo é lícito, é até bom, é belo, e quem é casado tem que fazer sexo mesmo, e no namoro, ou noivado, ou qualquer outra, é pecado. Por um motivo muito simples. No casamento, eu tenho a garantia de que é até que a morte separe. Então, a promessa que dá lá, né, qual que é a promessa que é feita no matrimônio? Né? De amor. É de amor. Então isso garante a sacralidade do sexo. Porque fora isso você não tem nenhuma garantia que, né, o pessoal vai lá, vai copular, vai cada um pro seu lado e tal. Né? Não há essa garantia. Né? E enquanto que quando você vai lá e faz uma promessa, você tem que ser levado a sério, até que a morte separe. Ou seja, eu prometo te amar, não vou te abandonar. Portanto, você pode se entregar a essa pessoa e a outra pessoa, como é uma promessa mútua, essa outra pessoa pode se entregar a outra. Então é uma entrega mútua e aí o sexo se torna belo. Não é mais, né, a exploração, o uso por busca de prazer e tal, mas não, é um projeto de família. Então veja, o sexo serve para projeto de família. Não pode desvincular disso. Então a doutrina católica, né, quem quiser mais detalhes aqui, até questões morais e tal, né, noivos e esposos aqui que a gente publicou, né, o Monsenhor Álvaro Negro Monte vai até explicar isso muito bem. Tem 3 fins. Né? O sexo tem 3 fins. Primeiro, criação da prole. Segundo, união dos cônjuges. E terceiro, o alívio da concupiscência. Essa é a ordem. Então, o mais importante é a geração da prole. Aí a pessoa vai lá e vai tentar discutir. Não, mas nem todo sexo gera filho e tal. Nem todo sexo gera filho, mas você não pode separar o procriativo do unitivo. Porque aí você faz uma inversão. Qual que é a inversão? Que é o que fazem muitos evangélicos, por exemplo. Não, o unitivo do casal é superior ao procriativo. Ué, você está pregando, logicamente você está pregando a esterilidade da família. Isso não é bom. Né? E por isso que o casamento também não pode ser dissolúvel.
Agora, a partir do momento que você chega e fala o seguinte, tá, não, os filhos não são mais importantes na família. O mais importante é a união do casal. O filho é uma coisa dispensável, é secundário, etc. E o próprio projeto de família se enfraquece. E aí, se esse projeto se enfraquece para vir com outros projetos de família, não, e se for 2 homens e 2 mulheres, né? Se for 2 homens e cachorro, o gato e tal, a árvore, né? Tem gente com árvore aí, né? Por que não pode chamar isso de família? Você olha, não pode falar isso de família porque existe uma ordem, né? Das coisas. Mas a partir do momento que você aceitou inverter essa ordem, ferrou, né? Então, a revolução, o que ela faz? No primeiro momento, ela inverte. Ela vem com os contraceptivos e separa o unitivo com o procriativo. Então, o unitivo passa a ser superior ao procriativo. Você já está tirando Deus para idiota. Isso não é bom. Mas a revolução, para a revolução, isso vai dar liberdade para o homem. Né? Tá. Bom, para vir depois a revolução sexual e dizer que não, que o mais importante é o alívio da concupiscência, então para que casar, para que fazer essas coisas? O importante é o gozo sensível do homem, isso que é o mais importante. Tá? Você perde toda a noção do que é família, toda a noção do que é filho, toda a noção do que é educação, e vira uma confusão completa. Né? E toda a discussão da sexualidade, e portanto da família, e portanto de defesa à vida e tal, fica confusa e contaminada com ideias revolucionárias. Então você veja. Aí eu pergunto, o católico então nessa briga contra o PT pode se aliar aos conservadores? Só em partes. Esse é o ponto. Porque a gente quer ser contra-revolucionário. E os conservadores, eles estão naquilo que se chama semi-revolucionários. Em algumas coisas, eles são contra-revolucionários. Em outras coisas, não. Então, por exemplo, um católico tem que defender a proibição do divórcio. Né? Até tava discutindo lá no trabalho, lá que o pessoal estava comentando questão de divórcio e tal. E aí foram pedir a minha opinião, eu falei assim, não, eu não tenho como ser contra a favor de uma coisa que não existe. Que Deus uniu, o homem não separa. Se o homem quisesse separar artificialmente, né? Se separa aí, mas o que Deus uniu não separa, e não separa, e acabou. Essa é a realidade, né? Depois você vai prestar conta com ele lá, né? Mas não separa, essa é a realidade. Então, por que eu vou ser contra ou a favor de uma coisa que não existe? Porque a partir do momento que eu chego e digo assim, não, sou contra o divórcio e tal, eu já passo assim, não, o divórcio pode existir. Não, ele não existe. É assim que o contra-revolução se posiciona. Eu vou discutir o que não existe, eu não sou louco? O que existe é um contrato civil. Contrato pode ser desfeito. Mas isso não é casamento. Isso é outra coisa. Chama juntamento, amaziamento. Brincar de casinha, união estável. Né? Chama do que quiser. Mas não é casamento. Então a gente tem que ter claro o que são as coisas e para onde essas coisas vão caminhando. Né? Então veja, eu dei esse exemplo da questão sexual para você ver como que a revolução trabalha, né? E como muitos que podem estar me ouvindo aí, né? Principalmente aí pela internet, podem estar achando absurdo o que eu estou falando. Mas por que é absurdo o que eu estou falando? Né? É porque já são mais de meio século de revolução na nossa cabeça, né? Na mídia, toda aí e tal. E aí até parece que a doutrina católica está ultrapassada e que essa doutrina ela tem que se adaptar aos tempos. Né? Não tem uma conversa aí na igreja que é mais ou menos assim? O escambau, pô. A ordem de Deus não é essa. Então, isso aí você está querendo trazer a revolução para dentro da igreja. Inclusive, dentro da igreja, a revolução também está bastante avançada. Mas isso é tema para outra palestra. Porque, para o católico, né, a saúde da igreja é fundamental para a saúde política. Não tão dissociada. Se a igreja está mal, provavelmente a sociedade vai estar mal também. Para o católico ou para o contra-revolucionário é assim. Inclusive, né, uma outra palestra que eu quero dar, né, é a história do Dr. Plínio, de como é que ele ergueu uma direita contra-revolucionária no mundo. Principalmente lá nos Estados Unidos. Né? Muito que tem de oposição aos progressistas nos Estados Unidos foi graças ao Dr. Plínio. Quem fez essa descoberta foi um historiador esquerdista. Veio aqui para o Brasil, pegou as fontes primárias, fez um estudo fantástico lá e descobriu que, tipo assim, olha, a gente está olhando errado aí, ó. Quem criou esses conservadores aqui nos Estados Unidos foi o Dr. Plínio, com 2 bispos lá, né, ultra tradicionalistas, e os caras são barra pesada aí.
Os caras são barra pesada. E detalhe, eles faziam um encontro ali ao redor de Washington. E uma das coisas que tinha que ter lá, missa. Então, tipo assim, uma das razões de até hoje ter muita missa tridentina ali perto de Washington é por causa disso. É um legal. Ou seja, não está separado. O católico não separa a política da religião. Isso aí já é uma questão já é uma inversão revolucionária. Como disse o padre Castellani. A partir do momento que você chega e diz, não, todas as religiões são boas, revolução. É revolução, não. Só uma é boa porque só uma é verdadeira. Uma pode ser mais ou menos pior, conforme se aproxime mais ou se distancie mais da católica, mas é só a católica verdadeira. E para o católico não faz sentido, né, uma política dissociada de Deus, mas Deus segundo, mas do Deus, né? Essa é outra questão importante, né? Que hoje, por exemplo, né, tem o jargão da direita que é Deus, pátria e família, né? Isso está correto, né? Nós católicos somos a favor de Deus, somos a favor da pátria e somos a favor da família. Mas o que nós entendemos por Deus, pátria e família são duas coisas diferentes. Para nós, Deus fundou uma igreja. E deu sacramentos, etc. Então qualquer política que tenta botar a igreja pro lado é oposição católica. Pátria. Olha, se a pátria não está preocupada com a salvação das almas e de levar as pessoas para o sacramento, de levar as pessoas para o céu, tem que ter oposição católica. E família, como eu estava falando da questão do sexo, né? Hoje em dia, você veja, né, que até o Nando Moura fez um vídeo esses tempos aí que ele... Parece que o André Guedes foi visitar ele e eles foram na missa. O André Guedes parece que é católico, foram na missa e tal. E o Nando Moura foi lá na missa acompanhar ele e o Nando Moura ficou estarrecido. Porque o padre contou 2 histórias lá sobre exemplos de modéstia no vestir. Nando Moura achou que o padre estava sendo moralista. Não, o padre estava sendo educador, pô. Só claro, conservador, né? Nossa, que absurdo é isso. Você está querendo dizer como que as pessoas têm que se vestir? Não, o negócio é o seguinte, ó. Tem o jeito certo de se vestir. Agora, esse é o jeito certo. Se você não quer se vestir desse jeito, eu não tenho como te obrigar. Eu não sou teu pai. Não tenho autoridade sobre você. Você faz o que quiser. Mas que tem o certo, tem o certo. Deus disse que não é pra gente botar o evangelho goela abaixo das pessoas. Ele disse que é pra pregar o evangelho. É isso. É pra pregar o evangelho. Mas qualquer noção, por exemplo, por causa dessa revolução sexual, né? Que os conservadores estão conservando, né? A etapa anterior da revolução que os conservadores conservam é justamente a sexual. É justamente todas essas libertinagens que aconteceram aí a partir dos anos 60. Não tem oposição em relação a isso. Não são contra o divórcio. Não são contra contraceptivos. Não são contra o casamento, né, indissolúvel, etc. Né, e não são contra o reinado, e não são a favor do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são, portanto, mas eles também não estão ao ponto da ideologia de gênero. Eles também não estão no ponto do aborto. Então, assim, isso é o semi-contra-revolucionário. Algumas coisas eles já cederam, em outras não. Então, para fazer uma oposição à esquerda, já que a esquerda está no poder, o que a gente tem que fazer? O católico tem que fazer? Simples. Naquilo que é católico, tamo junto. Conte com a gente. E naquilo que é revolucionário, não conte com a gente. Porque vale antes obedecer a Deus do que aos homens. Né? Essa é a doutrina. Eu estava... Um exemplo até, saindo um pouco da questão da religião, vocês veem como é que a revolução avança assim em questão de décadas. Né? Teve lá, nas eleições, né, teve a Soraya Tronic. Né? Soraya Tronic foi uma das candidatas ali e tal. Soraya Tronic, qual partido? União Brasil. Então vamos pegar o histórico da União Brasil. União Brasil era o PFL, depois se transformou no DEM, depois se fundiu com o PSL e se transformou agora no União Brasil. O que é historicamente União Brasil? Um partido de centro-direita. Partido de centro-direita. Aí num dos debates, perguntaram para ela sobre ações afirmativas. Né? Cotas, se ela era a favor de cotas. Veja, gente, há menos de 15 anos atrás, o debate era o seguinte: a esquerda era a favor das cotas e a direita era contra.
Era isso. Por quê? Por uma questão... Né? Bom, a esquerda, por causa da própria ideologia que eles têm, né? Que eles veem a desigualdade como uma questão de opressão. Então eles pregam a igualdade por uns critérios malucos dele. E a direita argumentava contra por causa da questão do mérito, né? Você tem mérito e todo mundo tem a mesma natureza humana. Todo mundo tem a mesma dignidade, todo mundo tem que ter os mesmos direitos, etc. Então, na verdade, quando você está dando cotas, você está admitindo uma inferioridade daquela classe ali. Você não está ajudando ela, você tipo assim, é um atestado que ela é inferior. Era mais ou menos esse o teor do debate, né? Bom, isso é 15 anos atrás, agora não mais. A Sayá Tronic disse, não. As políticas de ações afirmativas podem contar com o meu apoio e com toda a minha dedicação no meu governo. Eu ouvi isso lá no debate e cheguei assim, pô, a direita já se rendeu, né? A centro-direita, né? Já se rendeu às ações afirmativas. Não, por quê? Não, porque se você for contra as ações afirmativas, você é racista, né? Não é esse o... É o rótulo, né? Esse é o rótulo. Não é a realidade, né? Tá cheio de... Inclusive, essa questão de, né, de você ver por trás dos rótulos é tema para outra palestra. Né? Tem várias palestras. Outra palestra que eu quero dar é como tentar fazer análises... o esforço de fazer análises justas, que é uma coisa muito difícil. Eu quero dar uma palestra sobre isso também. Mas, assim, já foi arrastado. Já foi arrastado. Então, a União Brasil já é a direita da esquerda. É sempre a direita da esquerda. E o católico não. O católico tem que olhar de uma visão superior, porque é uma visão sobrenatural da fé, e dizer assim, não, peraí, nós estamos indo para mais próximo de Deus ou para mais longe de Deus? Para mais longe. Não, então, tá errado a direita, tá errado a Soraya Tronic, e tá errado, sei lá, a Manuela Dávila também. Né? Não, mas a esquerda é pior. Tá, mas a direita também não é santa. Muito pelo contrário, ela é arrastada, né? Monsignor Segorf usa a imagem da agulha e da linha. A agulha fura, que é a esquerda, né? E a linha só acompanha. E isso acontece com que frequência? O tempo todo. E o Dr. Plínio, ele viu bem. Né? Ele viu que para fazer frente à revolução, ou seja, toda essa campanha, toda essa propaganda para inverter os valores, só a contra-revolução. E a contra-revolução firme. E a contra-revolução firme. Então é o seguinte, tem que tratar mal o pessoal que, por exemplo, os conservadores e tal. Primeiro, qual que é a pauta? Né? Na minha opinião. Qual que é a pauta? Não, a pauta é essa. Não, nessa pauta estamos juntos. Nessa pauta estamos juntos, podemos trabalhar. E, como fazia o Dr. Plínio, né, eu acho que nisso ele é exemplo, deixando sempre claro, eu sou católico. Não é esconder a fé. Porque querer esconder a fé para dar uma de malandro já é prudência humana. Não foi isso que Deus pediu para colocar, né? Nosso Senhor pediu para colocar, né, a lâmpada em cima do alqueire. Não é para esconder embaixo da cama. Eu sou católico. A gente tem que ter a ufania, né? A ufania de ser católico, né? Um santo orgulho de ser católico. Então, esse seria mais ou menos aí as reflexões que eu tinha para fazer, né? Quero encerrar novamente aqui com o padre Castellani, né? Uma crítica que ele fazia aí, né? Sobre aquela passagem do Evangelho, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Neste Evangelho, tão conhecido e decantado, se propõe a Cristo a questão da obediência às autoridades civis e, por extensão, a todas as autoridades em geral. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. O que podemos dizer acerca deste fato, que já não foi dito 1001 vezes? E também do que foi muitas vezes interpretado mal como uma moeda já gasta pelo uso? Os democristãos... Aqui tem a nota de rodapé, né? Ele se refere principalmente aos que seguem a democracia liberal disfarçada do Jacques Maritain, que é outro assunto aí que eu quero dar palestra aí, né, sobre o humanismo integral dele aí, que, bom, primeiro, é um tipo de humanismo, inclusive até, na minha opinião, é o mais sofisticado tipo de humanismo que tem. Mas basicamente essa história aí de Estado laico, ou seja, que na verdade é indiferentismo religioso, veio com ele, entendeu? E o Concílio Vaticano II embarcou nessa
essa besteira aí e os frutos não foram bons. Então, os cristãos, por exemplo, acreditam que é preciso se entregar inteiramente a César, isto é, para a política. Eles salvam nações por meio da política, antes de se salvarem. Viram a revolução aqui? Viram a revolução? Quem vai salvar é a política, não é a religião. E é o oposto. O Estado tem que promover a religião católica para salvar as almas. Essa é a doutrina católica. E tudo mais será acrescentado. Os judeus se entregavam de corpo e alma à política e consideravam isso uma coisa religiosa. Por isso lhe perguntaram se era lícito pagar tributo a César. Mas Cristo se recusou a definir-se em política, como eles pretendiam que fizesse, para embromá-lo. Se Cristo tivesse dito, bem, o imperador de Roma é nosso soberano legítimo, eles o teriam taxado como traidor de sua nação e da lei, que dizia que Israel era de Deus. Se tivesse negado, eles o teriam acusado de sedicioso, de nacionalista, como de fato o acusaram caluniosamente, ao fim ante o tribunal de Pilatos. Este nega o tributo ao César. Então, né, era uma arapuca, né? Se Jesus respondesse sim, pode pagar o tributo. Os fariseus pegavam ele, se ele respondesse não, ou seja, se Jesus fosse para a esquerda, né? Os fariseus pegavam ele, se Jesus fosse para a direita, os fariseus pegavam ele, né? E Jesus chegou e falou o seguinte, não, dai a César o que é de César, é de Deus o que é de Deus, né? E o católico ainda acrescenta, né? Mas o César tem que dar a Deus o que é de Deus também. César não é uma coisa separada de Deus. Porque toda autoridade vem de Deus. Até por isso que a gente tem que obedecer. Aquelas ordens que são legítimas, a gente tem que obedecer com docilidade, né? Essa é a doutrina católica. Mesmo que seja do Lula. Mas tem que ser uma ordem justa. Né? Claro. Porque se Deus tá lá, se o Lula está lá no poder, foi porque Deus permitiu. E a autoridade que o Lula tem hoje, de certa forma, vem de Deus. Não que Deus goste disso, mas ele permite. Né? Ou seja, parece que nós temos que aprender alguma coisa com essa aprovação que vai ser aí o governo. Mas, né, o que a gente tem que fazer? Ficar desanimado? Triste? Não, fazer oposição. Mas não a oposição do oba-oba, né, deixando arrastar pela direita. Porque se a gente for arrastado pela direita, nós vamos ser arrastados pela esquerda. Mais tempo ou menos tempo. Nós temos que ser contra-revolucionário. Pisar o pé no chão. Só conte com a gente naquilo que for de Deus. Naquilo que for de César contra Deus, esquece. Não estamos juntos. Seria isso que eu teria para falar aí. Tá? Fechou?